do negócio, é sempre um prazer estar aqui. Hoje, gente, nós vamos criar um conteúdo incrível para você que quer andar em São Paulo, quer andar nos hotéis, quer andar em cidades fora do país. O que você precisa para se sentir seguro? Estamos aqui hoje, especialmente com duas pessoas incríveis para falar sobre bem-estar e segurança. Obrigada, doutora Cecília, Maria Cecília Dias, que veio nos dar essa entrevista. Por favor, se apresente para o nosso público. Olá, boa tarde. Obrigada a você, Cléo, pelo convite. Obrigada, Francisco. É um prazer realmente estar aqui hoje. Falar sobre segurança realmente é uma coisa que me agrada muito, porque a segurança é a última a ser lembrada, né? A gente, é difícil, as pessoas só realmente vão lembrar dessa questão da segurança quando passam por algum problema. Então, a ideia da gente falar sobre isso é realmente poder prevenir, ensinar comportamentos preventivos, trabalhar junto com as estruturas que a gente frequenta, seja um hotel, seja a nossa casa, seja o nosso condomínio residencial. Então, a ideia da gente conversar um pouquinho sobre isso é passar um pouquinho da experiência que a gente tem. Eu fui delegada de polícia há 27 anos, agora já estou no processo de aposentadoria, e a SAFE surgiu realmente da necessidade de compartilhar essa informação, compartilhar essa experiência com empresas, com hotéis, com as pessoas mesmo, porque realmente a segurança é uma coisa que impacta muito o bem-estar da gente no dia a dia, né? Com certeza, né? Que a pessoa, se não tiver segurança, ela não vai para um hotel, ela não vai trabalhar, ela, né, fica doente, se tranca em casa, né? Como diz aquela música, tem as grades que te protegem ou que te trancam, né? Então, estamos aqui também com o Francisco Feitosa, mais uma vez, falando sobre bem-estar, né? E também hospitalidade, todos esses itens que são super importantes para a nossa vida. Apresente-se, Francisco. Obrigado, Cléo. Obrigado, doutora Cecília, né? Uma honra estar aqui. E exatamente como a doutora Cecília falou, né? Trazer vários insights, né? Principalmente dentro da bagagem da experiência da doutora. E a segurança, é como a Cléo colocou, a gente tem segurança, a gente tem tranquilidade, tem saúde, tem paz. E quando a gente não tem, a gente tem outros fatores, né? De saúde, né? Tem síndrome do pânico, tem pessoas que têm questões até de falta de convivência, né? Com a sua localidade. Então, o objetivo aqui hoje, com certeza, será muito rico para todo mundo aí. E muito obrigado por estar aqui, Cláudio. Todo mundo. Essa é uma grande oportunidade para todos nós, porque imagina só, doutora Cecília está a ponto de se aposentar, então quer dizer que faz muito tempo que está nessa vida, né, da justiça, um lugar muito tradicional para os homens. Imagino que começar nessa trajetória deve ter sido um grande desafio, né? Sim, na verdade eu comecei com 26 anos, numa época que poucas mulheres se aventuravam a isso, né? O próprio mercado da segurança privada que eu estou entrando agora também é um mercado muito masculino e ainda tem um pouco daquela visão, que é o que a gente busca combater, né? Que a gente como mulher quer mostrar que não é assim, mas ainda tem muito aquela visão da segurança que se não vai por bem, vai por mal. Vai, né, na pancada, vai com arma, e a segurança não é isso, né? Hoje em dia, com todos esses meios tecnológicos que existe, com a inteligência artificial, com toda essa tecnologia que tem, a gente tem que desmistificar um pouquinho isso. Mas quando eu entrei, realmente o mercado era muito mais masculino do que é hoje, e eu acho sim que ainda tem uma certa resistência a mulheres em cargos de comando. E eu sempre procurei brigar contra isso, trabalhar com investigação, trabalhar de uma forma séria, para a gente realmente ver que a mulher pode estar em qualquer lugar, né? Seja numa uma posição de comando, se ela quiser, seja numa posição operacional. Tem muitas mulheres também nesses grupos operacionais. Nunca foi muito meu perfil, sempre gostei mais de trabalhar com inteligência, investigação. Mas tem muitas mulheres que vão para esse lado operacional, participam daqueles treinamentos super pesados, com noites sem os nichos, resistência física, é muito complicado. Mas agora as mulheres já são um número quase igual aos homens nas delegacias, mas ainda são muito menos em posições de comando, né? Mas a gente vai trabalhando e agora com certeza mais para frente vamos estar ali pau a pau com
com E assim, uma posição de comando é também uma posição de muita responsabilidade, né? E a mulher, como ela costuma ser uma pessoa que também tem uma questão da casa, né? Cuidar do marido é uma atividade feminina, mas é prazeroso, faz parte do amor. A essência da mulher tem a ver com isso, né? Então, isso exige um tempo especial. E me fala, você tem filhos? Como que é você conciliar tudo isso? Na verdade, eu tive muito apoio na minha casa do meu marido. Meu marido trabalha com educação física, trabalha com luta, então a gente sempre conseguiu conciliar os horários. Mas com certeza, sem um apoio em casa é muito complicado, porque no começo da carreira a gente puxava plantão à noite, então era noite dormindo fora de casa, né? Muitas coisas do meu filho a gente tem que fazia coisas com ele, lição de casa, dar um apoio ali, ficar um pouquinho junto, às vezes 8, 9 horas da noite. Mas eu dei muita sorte nisso por ter esse apoio em casa e, na verdade, por ter essa consciência de que se você quer fazer isso, você vai ter que se desdobrar, você vai ter que arrumar uma hora para o marido, uma hora para o filho e uma hora para o trabalho também, né? E a visão feminina numa delegacia traz também uma coisa da empatia com quem você está atendendo, né? A pessoa que procura a delegacia, ela está com problema, ela não vai ali porque ela está feliz, ela chega ali com um problema para você resolver. E muitas vezes essa coisa de ser recebida por mulheres, ter essa empatia também ajudou bastante o sucesso do trabalho que a gente fez ao longo desses 27 anos aí. Uau, 27 anos trabalhando na parte de inteligência, né? Mas a mulher tem uma sensibilidade incrível para identificar coisas que às vezes para os homens não são muito fáceis, né? Exato. Fala um pouco sobre isso. A gente é muito detalhista, né? Muitas vezes você junta ali todas aquelas provas técnicas, pesquisas, perícias, e aquilo não te dá uma luz exatamente, né? Quando você trabalha com investigação, basicamente o que você quer fazer? Descobrir o autor daquele crime, né? Então você junta tudo, quem entrou, quem saiu, você pega sei lá, o registro do prédio, o registro de uma placa de um carro, mas às vezes aquilo não fica claro, né, para você. E então eu acho que um diferencial da mulher é ter justamente esse olhar do detalhe, de ter um feeling, né? Então a gente conversando, por exemplo, com a pessoa, com o investigado, conversando com uma vítima, conversando com um familiar, isso dá uma visão que muitas vezes passa desapercebido no homem, né? Então, eu trabalho agora no final, na última delegacia que eu estava chefiando, eu tinha uma equipe com 3 ou 4 mulheres, e isso, dependendo da fase, né? Cheguei a ter 4 mulheres trabalhando comigo, e era uma equipe, era uma delegacia que mais esclarecia, né? A gente tinha um sucesso muito grande nas investigações e eu reputo muito a isso, a presença feminina, esse olhar feminino, né? A equipe inteira, as meninas, a gente sabe ser dura quando precisa ser dura, a gente sabe ter essa empatia quando precisa, né? E sabe muitas vezes se fazer ali de morta, você acha que tá, a pessoa acha que tá te enganando, você finge que tá acreditando, mas eu acho que a gente tem um olhar muito mais sensível que o homem para muitos desses assuntos. É como diz aquela frase, né, Francisco? Da corda para o outro se enforcar, né? Tem por isso. Mas o Francisco também na atividade dele, né, tem esse cuidado de observar os detalhes, de enxergar uma cena que é uma coisa que a mulher faz, né? Olhar uma cena e falar o que mais essa pessoa precisa, eh, ter a hospitalidade com a pessoa, isso também é o olhar que é treinado, né? A pessoa tem que ser, o homem para ter esse olhar, ele tem que ser treinado para poder enxergar além do que daquela imagem que está ali na frente dele, né, Francisco? É bem isso mesmo, né? Como a doutora Cira colocou, esse olhar feminino, ele é muito mais rico, mais sensível, né? Até pela essência da mulher. E eu tive a oportunidade de ser criado com avós, né? Com tias, né? E trouxe minha mãe, né? Trouxe essa essência. Ao trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, eu vendo que isso tinha valor, né? Porque, na realidade, dentro da nossa criação, principalmente latina, a gente tem uma criação muito máscula. Só que muitas vezes nem tudo é na força, né?
tudo tem a técnica, tudo tem uma maneira, tem a delicadeza que só a mulher tem. E principalmente dentro da experiência com o Cílio, mostra o olhar, despertar em cima do quê? Do detalhe ali da investigação, né? Aquela coisa que passou despercebida, né? E aí até um detalhe aqui importante, até me emociona, que a minha mãe trabalhou na polícia militar, né? Minha mãe trabalhava na área do arquivo, né? Então minha mãe trazia muita informação, né? E isso ela até compartilhava, tinha uma coisa que me assustava na época. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, essa história eu não quero nem saber. Eu falei, não, filho, mas olha, isso aqui aconteceu dessa forma e tudo. Quero acessibilidade. E naquela década de 80, no início dos anos 90, a maioria das mulheres no arquivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo não eram mulheres. Sim. Né? Então, hoje, vendo a mulher que vem crescendo, né, Cláudio, dentro de várias posições, o muito importante é esse equilíbrio, né? 50% sim e 50% homem em cada área, porque realmente vai mudar um eixo do mundo, né? Acho que é muito bacana isso. Mas aí nós estamos falando sobre atendimento à mulher, né? Que tem as delegacias da mulher. Você trabalhava na delegacia da mulher? Eu, na verdade, eu acho que trabalhar na delegacia da mulher, você tem que ter um preparo psicológico muito maior do que eu tive. Você tem que ter, porque É mais psicológico, né? um paralelo, por exemplo, com a delegacia de bairro. A maioria, grande parte da minha carreira foram em delegacias de bairro. A pessoa que chega ali foi assaltada, sofreu um acidente, ela está com aquele problema. Então, hoje ela está revoltada, xinga, grita, pode ficar nervosa, mas daqui a um tempo, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, a vida dela vai voltar ao normal, né? E aquilo vai passar. A mulher que chega na delegacia da mulher, ela tem uma bagagem emocional muito maior, né? Verdade. Às vezes ela passa por aquela violência a vida inteira dela. Ela, a mãe dela, a avó dela, a tia dela. E ela chega ali para você e coloca toda aquela... E nós não temos formação psicológica, eu não tenho formação psicológica. O meu trabalho é mais técnico. Mais técnica, Eu às vezes queria, vamos lá, agrediu, bateu, vamos prender, onde é que tá? Não, calma, porque a pessoa muitas vezes ela quer conversar um pouco mais, ela precisa de um apoio psicológico um pouco maior, então você precisa ter um perfil diferente de trabalho. Hoje, na primeira delegacia da mulher, no centro, a titular é a doutora Cristine. A doutora Cristine é espetacular porque ela faz. Ela comanda uma equipe feminina por opção dela, por opção, infelizmente, a maioria das pessoas que optam por trabalhar numa delegacia da mulher são mulheres. A gente gostaria que os homens também entendessem a importância de trabalhar numa delegacia da mulher. E ela faz isso brilhantemente, ela estuda isso, ela tem um contato muito bom com juízas, com promotoras que trabalham na delegacia da mulher. Isso era um lugar muito legal para vocês conhecerem, que é a Casa da Mulher Brasileira. É uma delegacia da mulher, eles trabalham junto com assistência social, com todo o apoio psicológico, tem juízas e promotoras todos ali no mesmo ambiente, então a situação de urgência é resolvida ali de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, e é o que a mulher em situação de violência precisa, né? Nas delegacias de bairro, os procedimentos acabam sendo um pouco mais burocráticos, porque tem todo tipo de crime no mesmo ambiente, a mulher não se sente tão à vontade, né? Então ela tem um espaço só para ela, isso é uma inovação muito importante que existe aqui no estado de São Paulo e realmente é uma coisa que deve ser divulgada, as pessoas têm que conhecer, é um espaço muito legal. Muito bom. Arquiteto, você já sentiu que por mais que trabalhe duro, parece que o mundo ao seu redor está mudando mais rápido do que você consegue acompanhar? Já se pegou pensando, como posso me destacar? Como posso ser reconhecido em meio a tanta concorrência? Essa é a realidade de muitos profissionais, especialmente para quem vive na arquitetura, um campo em constante evolução. Mas o que você faria se, em um único evento, você pudesse virar a chave da sua vida profissional, ganhando não só novas habilidades, mas também uma rede de contatos poderosa e uma inspiração que te levasse a um nível de sucesso que você mal imaginava ser possível? Estamos falando do Congresso Arquitetura e Bem-Estar, que promete não só ampliar suas conexões, como também sua visão e sua relevância no mercado. Está preparado para saber o que ele pode fazer pela sua carreira? Inscrições abertas pelo site arquiteturammstar.com.
Te vejo lá. Eu vejo na hotelaria, a gente até na Safe trabalha muito com a coisa da segurança na hotelaria, porque você tem que ter um outro olhar, né? O mesmo público que não se incomoda com o segurança armado na porta de um shopping, ele se incomoda com o segurança armado no hotel onde ele está hospedado, né? Então, tem uma série de nuances que a gente tem que entender para Se conectam, né? É isso mesmo, né? Mas cada bairro tem uma característica diferente. Tive a oportunidade de chefiar um setor de investigação em Itaquera, que eram uns 10 delegacias ali na região de Itaquera, então era uma realidade totalmente diferente, né? Né? E agora agora no final da minha carreira na região central, onde a gente tinha todo o problema do morador de rua, do abuso de droga. Então a gente consegue ver realidades diversas dependendo da região que a gente trabalha. E isso dá uma visão bem abrangente da cidade, de tudo que a gente vive aqui, né? É uma cidade cosmopolita, né? Existe, tem várias São Paulo, o mundo está em São Paulo, né? Então, isso, imagino, até pegando o ponto aí, essa questão da hospitalidade que os hotéis realmente começaram a trazer, a gente vendo pelo olhar antigamente do varejo, muito normal, né? Um grupo de investigação, polícia civil, polícia militar, na frente de um shopping ou de uma área, mas isso também mudou, até devido a essa crescente hospitalidade, né? Sofisticada que chegou em São Paulo, crescendo a partir da década de 70, né? 80, principalmente, os anos 90 realmente virou esse corredor de grandes marcas e grupos nacionais e internacionais, porque realmente quem está ali muitas vezes é um turista, né? A lazer, né? É um turista a negócios, né? Tem um assunto sério ali acontecendo e a pessoa vê aquela situação, a pessoa fica tensa, né? Fala, olha o que está acontecendo aqui, né? E isso é importante, legal, e parabéns aí desse olhar, dessa mudança, né? Que é um lado bom, né? Paulistano, que a gente vai se mudando. Tem uma mistura grande, né? Mas me fala, eu imagino que nessa sua trajetória tem aí coisas que você fala, antigamente era assim, hoje já é de outro jeito. Como que foi essa transição, assim, no caso, ou dos crimes, ou de como prever os crimes? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, a gente não tinha nada dessa questão da tecnologia. Imagino. Então, era muito mais da testemunha, Sim. uma ou outra câmera que você via muito mais a dinâmica, mas você não via. Não enxergava a pessoa. Exato. Nitidez, né? A gente não tinha coleta de digitais. Então, eu acho que Muitas. de investigar foram as inovações tecnológicas, com certeza. Hoje existem N sistemas tecnológicos de coleta de digital no local, de reconhecimento facial, que, por incrível que pareça, na Polícia Civil é uma coisa recente, né? Então, isso tudo está interligado. Até a necessidade, até a Safe, a consultoria de segurança, ela surgiu desse excesso de tecnologia, né? Porque você tem um monte de empresa que te oferece câmeras, um monte de empresa que te oferece vigilância armada, mas você precisa disso? O seu tipo de negócio precisa de tantas câmeras? Você precisa de um investimento tão grande? Ou você tem um negócio menor que talvez uma ou duas câmeras numa qualidade melhor, né? Mas eu acho que a grande mudança foi a tecnologia e a gente vê também pela região, né? Quando eu trabalhei na região do Brooklyn, por exemplo, as testemunhas falavam o que elas viram. Então, olha, passou aqui um carro preto, desceu uma pessoa assim, 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 fez isso, isso, isso. Elas falavam muito, sem muito temor, né? Sim. Nas periferias as pessoas não falam. Tem medo, né? E eu demorei para entender essa diferença, né? Eu lembro quando eu fui lá para Itaquera, teve aqui latrocínio é uma das piores, eu acho, um dos crimes, além da coisa da violência sexual, mas o latrocínio é um dos crimes que mais causa para mim Impacto, né? o impacto, porque tem a violência do roubo, e aí alguma resistência, ou às vezes nem alguma resistência, mas a pessoa mata. No homicídio existe muito uma relação pessoal, alguma questão
pré-existente, então não impacta assim qualquer um, vamos dizer, né? O latrocínio realmente sempre foi, nas delegacias que eu trabalhei, eu sempre exigi que fosse uma prioridade das equipes. Então eu lembro que na Zona Leste a gente teve 2 casos e no primeiro dos casos, falei, vamos lá, dá uma olhada, ver o que tem. Doutora, não tem nada. Não tem uma câmera? Não, não tem uma câmera, doutora, é no meio ali da comunidade, não tem nenhuma câmera. Mas ninguém viu, não, ninguém viu. E na segunda também, poxa, não tem cada final, né? Aí a gente já, vocês estão, não é possível, da próxima vez eu vou com vocês. E fui. E realmente era isso. E daí você começa a ver por que que ela não fala. Porque às vezes esse autor é o vizinho dela. Então, Às vezes esse autor estuda no colégio do filho dela, né? As câmeras, você tem câmeras muito boas da prefeitura hoje em dia, mas das grandes empresas, é maravilhoso o Smart Sampa. Mas as grandes empresas não estão nas periferias. sim. As grandes empresas não vão colocar câmeras no meio de comunidades, né? Então a gente realmente vê essa diferença e vê, na verdade, o quanto a imprensa muitas vezes é cruel, né? Aqui no Brooklyn, por exemplo, quando tinha um latrocínio, a reportagem ficava na porta da delegacia até você esclarecer. E você vê que isso na periferia não acontece. Não acontece. A gente era muito pouco questionado pela imprensa por esclarecimento desse tipo de crime nas periferias, né? Talvez até porque, assim, Uma realidade um pouco cruel. talvez porque a parte né, na periferia não tem tanta solução econômica como tem em outros lugares, né? Então, acaba que as pessoas veem, enfim, né? Dá menos repercussão. Dá menos repercussão. Mas, Que são vidas da mesma sorte. é verdade. Infelizmente, só ao respeito, todas as pessoas vai melhorar, né? Cada dia estamos melhorando um pouquinho mais. E eu, na verdade, me orgulho que trabalhei da mesma forma em qualquer delegacia que eu tivesse. A nossa parte está feita, então tá ótimo. É isso aí. E no caso das questões, né, corporativas, tem alguma forma de evitar esse tipo de problema? Por exemplo, latrocínio, esses problemas sérios? Na verdade, a gente sempre é chamado para falar um pouco sobre a segurança, sim, principalmente nessas grandes empresas internacionais, porque eles têm muitos expatriados que vêm para cá para trabalhar e dependendo de onde eles vêm, eles chegam aqui apavorados, né? Então a gente sempre é chamado para falar sobre isso, mostrar um pouco dos índices criminais. São Paulo tem índices criminais aumentados em alguns lugares, mas não é generalizado, né? Então, a gente coloca nesse tipo de treinamento, não é nem o treinamento, é mais um bate-papo, o tipo de crime de cada localidade, como você pode se prevenir, né? Desde escolher o lugar que você vai, até hoje em dia está muito comum os furtos de celular, que eles passam e tiram assim da mão, então a gente dá certas dicas de como evitar, né? Às vezes a forma que você segura o aparelho, se você segura assim e a pessoa passa e puxa, se você já está segurando assim, alguém que vai passar vai ter uma... Então a gente sempre conversa com esse tipo de dica, né? Mesmo no carro, por exemplo, quando vai parar num semáforo, como se posicionar, né? Procurar sempre parar, não com a sua janela na rua, mas parar do lado daqui. Eles não têm Parar no meio, né? espaço para... Doutora, agora você tocou no meu ponto fraco. Eu tinha um iPhone 14 Pro Max. Tava no meu colo, eu tava com o GPS ligado. Aí eu percebi que tinha uma pessoa do lado de cá. E eu tava conversando com alguém no carro. E aí, de repente, entrou uma mão em 10 centímetros do vidro e pegou. Eu tinha 2 celulares no meu colo nesse momento. E aí ele pegou o meu iPhone e o outro, que era mais simples, ele deixou no meu colo, né? E é uma rapidez incrível, né? Impressionante. Eu tava com a pessoa do meu lado, ele tentou pegar a mão, não conseguiu, eu também. Eu pisquei o olho, pronto, já tinha ido embora o celular. E é muito rápido, né? E 10 centímetros do vidro, assim, uma coisa impressionante. Isso é muito comum no centro. No centro ali da cidade, isso é muito comum porque a rua fica cheia de vendedor ambulante, né? Ali eles se misturam ali no meio dos vendedores e realmente são frestas. Antes eles quebravam os vidros. Outra vez aconteceu isso comigo, quebrado o vidro.
com o cotovelo ou com algum objeto, tal. Mas agora nem isso, uma frestinha de vidro, eles entram, é uma rapidez impressionante. A gente tem uma dificuldade muito grande de prender eles em flagrante, de depois investigar, porque não é muito rápido. Você acha que você Nossa. conseguiria descrever ele em Eu nem vi. Eu sei que era uma blusa meio azul escura. Pois é. Só. Essa é a nossa dificuldade, porque a gente já tentou, eu lembro, a gente tentou de tudo. A gente ficava nos locais de maior incidência, tentava pegar em flagrante, e aí eles corriam. Não, é tão rápido que até você perceber e até o policial sair de onde ele está escondido para ir correr atrás, ele já está longe. Ou então já entrou em algum lugar. Já deu na mão de outra pessoa, você já acaba perdendo Tá. Então vamos para a parte de investigação. Chama essas pessoas aqui e pergunta como eram. A maioria é isso, é muito você via Não consegue nem saber, tipo, cor, cabelo, nada, né? Nada. É muito Dá pra saber nada. É muito difícil, Do- realmente. Doutora, e as mulheres, como podem se prevenir para andar em São Paulo? Eu acho que essa coisa da violência urbana em geral, ela atinge tanto o homem quanto a mulher. Eu não vejo uma diferenciação muito clara de mulheres são mais vítimas do que homens. Eu acho que as mulheres acabam sendo muito mais vítimas, obviamente, na coisa da violência sexual, do assédio, né? Essas coisas agora com os aplicativo de transporte, o cara às vezes ele se sente mais à vontade, vamos dizer assim, de tentar uma coisa, de tentar uma aproximação, e isso com certeza para as mulheres é muito maior do que para os homens. E uma coisa que a gente viu muito recentemente é a coisa do estelionato amoroso, né? Como é isso, doutora? Agora eu quero saber o que é o estelionato amoroso. É impressionante, assim, a gente quando fala de fora e quando ouve essas histórias, a gente chega a achar que é mentira, né? Mas a mulher acredita naquilo, são pessoas que se aproximam em redes sociais, geralmente fotos de homens novos, homens bonitos, eles muitas vezes usam a coisa do militar americano, então são mariners ou são, enfim, o perfil que ele quiser adotar e ele E é mentira. a procurar essas mulheres e contar, exato, é um perfil fake, exato, e ele começa a contar que ele está numa missão humanitária em algum lugar muito longe, que ele queria vir visitá-la, né? E isso, a conversa vai tomando corpo, ligações às vezes diárias, mensagens diárias, a mulher às vezes solitária, às vezes passando por um período mais complicado, ela começa a acreditar naquilo, porque é uma atenção que ela não recebe, né, com frequência. E aí, sempre acaba numa história do tipo, eu quero muito te visitar, mas eu não posso, porque o meu dinheiro está preso aqui. Mas eu te mandei uma encomenda, a encomenda ficou presa. Se você pagar tanto para o despachante, meu amigo, ele vai lá e ele resolve. Eu preciso ir até aí, mas eu não tenho como comprar a passagem, mas se você mandar o dinheiro, olha, eu vou. E aí a passagem, você não vai vir? Não, agora não dá, porque dessa vez eles me mandaram para a África. E a coisa vai tomando vulto e elas se recusam a acreditar que aquilo é um golpe, né? Às vezes a família procura a delegacia e conta essa história, minha mãe, minha tia, minha avó, quem seja, está passando por isso e ela está mandando dinheiro para essa pessoa e a gente pede para ela mandar, parar e ela não acredita que é golpe, né? Então é muito triste quando você tem que falar isso para a mulher, ou às vezes quando ela chega contando a história pela metade, porque a família pressionou, né? Então isso é muito complicado, é muito doloroso para a gente ver que aquela mulher realmente está acreditando naquela história, que a gente quando ouve do lado de fora fala, Meu Deus. Linkando negócios no Congresso Arquitetura e Bem-Estar. É um prazer estar aqui trazendo um conteúdo para você ter uma casa mais bonita e você ser mais feliz. Eu sou... LKN Cortinas. Cortinas, persianas, papel de parede, tapetes, tudo personalizado para trazer mais conforto térmico, conforto acústico, controle de privacidade e luminosidade. Sabe quando você quer fazer aquele trabalho? Fica uma luzinha na sua vista atrapalhando, te dando desconforto e tudo mais? A gente pode te ajudar com isso.
Chame 11 98080 1448. LKN Cortinas. Linkando o negócio, sempre oportunidade maravilhosa estar aqui com você, te trazendo informações, fazendo uma comunicação. E hoje é um dia muito especial, gente. Estou aqui com a fonoaudióloga que vai falar para você sobre comunicação assertiva. Por favor, vamos receber Tânia Bello. Obrigada, Tânia. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Eu sou fonoaudióloga há 40 anos e psicopedagoga, psicomotricista e agora pós-graduando em neurociências. Então, na verdade, o que eu gostaria de trazer, que vou trazer na palestra, é um pouco essa relação que vai muito além do que as pessoas normalmente ligam à fonoaudiologia, com alterações de pronúncia, com questões que parecem às vezes mecânicas, como se comunicar bem fosse uma pessoa que pronunciasse bem as palavras. Não que isso não seja importante, mas existe todo um conteúdo interno e esse conteúdo passa pelo aspecto emocional. Quando a gente se comunica, a gente está expressando e recebendo essas questões emocionais, passa pela transmissão de ideias. Então, nós falamos sobre algo que nós temos nas nossas cabeças. Então, aquilo que nós acreditamos, existe um contexto, existem questões que acontecem no nosso organismo em nível neural, as nossas mentes. Então, a comunicação é uma função complexa, que a gente chama, né? Várias áreas do cérebro estão envolvidas e ela é complexa também porque ela acontece num contexto. Gente, olha que incrível esse conteúdo, né? E agora você acompanha aí até o final, para você entender se o que você comunica realmente chega na outra pessoa, né? Isso, Tânia? Sim, Porque muitas vezes, Tânia, a gente acha que faz uma comunicação maravilhosa, que a gente se comunica bem, mas o outro do outro lado não entendeu nada, Tânia. existem muitos ruídos que acontecem na comunicação em todos os níveis. Existe um nível superficial, digamos, da comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa que não pronuncia bem, Sim, já é um ruído, já é um ruim. e a mensagem já tem ali uma dificuldade para chegar. Uma pessoa que não tem um repertório ou que não se utilize de uma linguagem adequada ao público. Um ambiente que não está comunicando bem, porque a gente tem uma comunicação que é não verbal. Sim. Os objetivos que você tem com aquela comunicação. Inclusive, tem uma linha de trabalho que é a comunicação não violenta, que também é muito importante que nós possamos olhar para a nossa comunicação e para esse contexto de comunicação e procurar trazer facilitadores. Sim. Então, a ideia, principalmente na semana que vem, na palestra que a gente vai ter, é trazer um pouco esses conhecimentos para as pessoas, mas de forma muito prática, que elas possam vivenciar algumas coisas já para poder ficarem atentas a esses aspectos e já começar a experimentar um pouquinho desse processo. Ah, então vai ter experiência. A pessoa vai fazer exercício e ela vai entender se ela realmente está se comunicando bem. Nós vamos colocar algumas coisinhas na palestra. Eu gosto sempre de trazer coisas práticas, vivenciais. Aham. Lógico que embasadas, né? Existe um conteúdo, porque, na verdade, esse embasamento é muito importante também. Ah, sim. A gente precisa ter esse embasamento teórico, esses conhecimentos científicos, Sim. porque isso eu acho que existem técnicas, existem muitas pessoas que trabalham com a comunicação, e o diferencial da ciência, né, que traz esse respaldo, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a neurociência, ela traz esse respaldo científico de pesquisas e tudo mais, e o meu trabalho é trazer isso para a prática. Seja na atuação clínica, seja na atuação empresarial, porque existe um ramo da fonoaudiologia e da psicopedagogia que trabalha em nível empresarial, para a empresarial. Que maravilha. Então você faz atendimento, você 40 anos trabalhando nesse segmento de fonoaudiologia, né? Você viu muita coisa mudar, não foi? Sim, muitas coisas. Antigamente a gente via mais pessoas com o lábio leporino, como é que chama? Isso, lábio leporino. Leporino. Hoje quase não se vê, né? O que acontece? Um trabalho muito grande, inclusive em Bauru, né? Eles têm um centro de referência para esse trabalho. Então, tem muitos avanços que foram acontecendo na fonoaudiologia, inclusive uma especialização bem grande. Sim. Existem fonoaudiólogos que trabalham mais com a parte de motricidade oral. Eu, por exemplo, sou especializada em linguagem. Linguagem, que é a minha área, assim, de maior atuação é dentro do campo da linguagem. E aí você já vai, assim, buscando especializações mais na sua área. Por exemplo, as neurociências, para mim, complementam bem. Sim, meu trajeto foi sempre esse, assim, de ir buscando cada vez mais capacitação para ir além do sintoma. Ah, sim.
poder descobrir realmente o que está acontecendo, tanto para sanar as questões, como para fazer o aprimoramento da comunicação. Porque às vezes as pessoas buscam para poder fazer esse aprimoramento. Então, adultos, às vezes. Hoje em dia tem muitas pessoas que trabalham com a rede social, trabalham com a TV, então precisam aprimorar. Eu sou uma pessoa que eu amo ouvir outras pessoas. Essa semana eu fui receber um prêmio na UNG, na Universidade de Guarulhos, né, como ser mulher referência, e eu fiquei muito feliz, muito obrigada ao reitor maravilhoso lá que nos atendeu e tudo mais, reitor Yuri. E eu entrevistei a Janete Pietá. A Janete Pietá, quando ela fala, ela te encanta. Eu me senti totalmente atraída pela voz dela. Eu não conseguia parar de prestar atenção naquele timbre. Eu achei uma coisa tão impressionante. E olha, eu não sei, se ela estivesse fazendo com uma lista de compras do mercado, eu ia continuar hipnotizada pela voz maravilhosa de Janete Pietá. Que delícia ouvir certas pessoas conversando, não é verdade? Com certeza. E a voz, ela tem um percentual enorme na comunicação. Que muitas vezes numa sociedade como a nossa, que é tão verbalizada, a gente tem palavras por todos os lugares. Não que as palavras não sejam importantes, mas elas têm um percentual não tão importante nessa comunicação. Então, nós nos comunicamos pelo nosso corpo, pela nossa expressão facial, pelas roupas, pelo ambiente, pelas cores, pela voz. E a voz, ela é portadora de muitos sentidos ali, tantas questões. Tanto que você atende o telefone, uma pessoa fala alô, se for uma pessoa que você conhece, você já pode dizer, nossa, o que aconteceu? E alô não significa nada, termos, né? Não tem um significado assim específico. Mas o peso que você coloca na sua fala vai impactar o outro. Com certeza. E vai transmitir muita coisa. De forma positiva ou negativa. E quando foi que surgiu esse seu interesse de mergulhar nesse universo, né? Que é um universo. Porque comunicação é tudo, tudo. Olha, se você estiver com a pessoa e você não fala nada, você está comunicando. Então, assim, é incrível como né, tem muita informação, muita coisa para estudar, mas quando você começou, não tinha tanta visibilidade esse segmento, né? Nenhuma. Inclusive, eu costumo dizer que a profissão me escolheu. É. E eu sou muito apaixonada, 40 anos depois. É como se fosse ontem. A minha empolgação continua muito forte. Sei. Para estudar, porque eu acredito assim que você sempre tem o que aprender, você sempre tem o que melhorar, por mais que você trabalhe bem, ainda mais nesse campo de atendimento de pessoas. Sim. Você adquire conhecimentos, as coisas mudam muito na própria ciência, isso você vai adquirindo essas As capacitações. pessoas mudam porque a sociedade muda. Muda O clima mudou, tudo você muda. tem que ir se capacitando. Sim. E foi um encantamento. Então, na verdade, eu fiz um teste vocacional na época do ensino médio. E no teste deu muito essa área de pessoas, medicina, psicologia e tal. E veio um livrinho, naquela época a gente usava o livro físico, e tinha essa palavra, fonoaudiologia. Eu falei, nossa, que interessante essa palavra. O que será que é? Será que morde? Será que é? As pessoas falam, nossa, você vai aprender a cozinhar, porque é forno. E aí as coisas foram se encaminhando de uma forma tão incrível, porque na mesma semana meu pai era leitor de um jornal famoso e saiu no jornal uma reportagem. Eu li aquela reportagem, nossa, eu fui sentindo que era aquilo que eu queria fazer. Olha. Aí uma prima, por coincidência, trabalhava com uma fonoaudióloga, eu fui conhecer a fonoaudióloga e por fim falei, não, é isso que eu quero fazer. Olha. E sabia a faculdade na qual eu iria fazer. Entrei direto na faculdade e assim foi. Eu costumo dizer que quando você busca uma meta, aquilo já está na sua vida. Você só tem que descobrir o caminho de chegar àquilo, porque aquilo já faz parte da sua história de vida, né? E nesse caso aí o universo te jogou várias mensagens, falou, não, é isso aqui que vai transformar a sua vida, você vai transformar o mundo através disto. Eu gosto muito de trabalhar com afásicos. Afásicos são pessoas que têm uma lesão cerebral, geralmente pós-AVC, que é um acidente vascular cerebral, que pode ser ou por uma hemorragia ou por uma isquemia. E esse acidente pega áreas do cérebro que são responsáveis pela linguagem. Então, é muito impactante, porque a pessoa, um dia antes, ela consegue falar, ela consegue se locomover, ela consegue dar conta da vida. E às vezes ela fica na UTI, quando ela vai para casa, ela não consegue se expressar, ela não consegue caminhar. E trabalhar com essa pessoa nessa condição e conseguir
e trazendo essa possibilidade, estratégias de comunicação, isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa. Então, isso para mim faz muito sentido, é muito alinhado com o meu propósito de vida. Então, eu gosto muito de trabalhar, né? O pessoal costuma dizer assim que eu gosto de coisa complicada. E eu gosto mesmo, porque me desafia, assim, é lógico que em 40 anos, assim, a gente tem uma prática, sim, muito grande, e isso faz muita diferença. Mas eu acredito que para você trabalhar com o ser humano, primeiro você precisa gostar de ser humano. Sim, Que às vezes é um contrassenso. Existem pessoas que não gostam de seres humanos e trabalham com seres humanos. é verdade. E você tem que entender que cada ser humano é único. Por mais que você tenha que se capacitar, que existam patologias, você tem que entender, mas você tem que olhar para aquela pessoa e você tem que ir até onde ela está, como terapeuta. Esse é o papel do terapeuta. Para poder facilitar o caminho, para você se colocar lado a lado, para você às vezes até ir buscar outras coisas da sua bagagem ou coisas que você vai precisar até ir atrás de se capacitar e caminhar junto com ela. Não adianta você chegar para alguém e falar assim: "Você tá certo, você tá certo". Não vai acontecer nada, gente, nada de bom, não vai por mim, não dá certo. Às vezes a gente tá tão agitado, né, o outro não tá, e aí a comunicação não flui. Então, estar no mesmo nível que a pessoa, respirar junto com ela, criar uma empatia, é o primeiro passo para você conseguir acessar o ambiente daquela pessoa, o universo que ela está, não é verdade? Com certeza. Isso em terapia, né? Porque a gente trabalha com terapia, a gente trabalha mesmo quando é uma consultoria, um aconselhamento, assim. É sempre esse respeito. Primeiro que a gente tem um respeito com aquela situação, a gente tem uma confidencialidade, é um espaço, assim, sagrado, Sim, que se cria para que a pessoa possa se colocar nessa condição e a gente, como profissional, você tem que ter esse respeito. é Você tem verdade. que ter esse cuidado com essas informações, com esse estado em que a pessoa se encontra, entender que tem ali uma pessoa que tem um sofrimento, tem várias questões ali que você vai trabalhar que são sensíveis, e você conseguir passar para ela esse apoio que ela precisa naquele momento para poder, inclusive, ir mexendo, às vezes, nas feridas que estão ali, com cuidado, com capacitação, para que você possa ajudá-la. E aí a gente está no Brasil, que é um país que recebe todas as pessoas do mundo todo. Então, meu primeiro marido era descendente de russo, melhor, lituane. E ele era muito alto e tinha uma voz muito forte. O meu filho também tem uma voz muito forte. E a minha família de nordestino, eles gostam de falar alto, são pessoal de muita atitude. Agora você imagina, você botar numa casa um monte de gente falando alto, cheio de atitude. O meu vizinho outro dia falou assim: "Será que eu fiz mal de não chamar a polícia?" E a minha mãe falou assim: "Por quê?" "Ah, vocês não estavam brigando?" Então é bem complicado, né, porque aqui a gente tem o japonês que é super delicado. Outro dia eu fui visitar uma amiga no sítio, tinha 17 adolescentes lá e não tinha um pio. Gente, se você fosse um sítio com nordestinos, com certeza não ia ser muito diferente, viu. Então, você chega com toda uma velocidade, a pessoa tem aquele jeitinho devagar, mas a gente tem que achar o equilíbrio, né, isso? Como a gente pode começar essa relação com tantas diferenças nesse país? E é muito bonito isso, porque a comunicação, ela traz essa questão da cultura. Sim, A comunicação, ela é viva. E você entender que existem aspectos culturais e conseguir lidar com essa diversidade, que é o desafio, mas é o que é a beleza, na verdade, dessa situação. De você poder conviver, não só em termos de comunicação, mas em tudo. Mas o desafio, às vezes, é grande, né? E a questão da comunicação não violenta pode entrar bem aí. é. Você fazer essa escuta do outro, da necessidade do outro, que é algo assim que eu acho que é fundamental no mundo. Transforme seu espaço com a beleza da natureza. Entre em nosso Instagram e entenda como o paisagismo cria ambientes únicos e acolhedores, planejados com carinho e dedicação. Paisagista Edivaldo Soares, sua paisagem, nosso compromisso. Agora, comunicação não violenta, eu amo esse conteúdo, porque ele vai transformar o mundo, né. Porque você olhar para uma pessoa e ela tem uma comunicação, às vezes até agressiva propositalmente, e você conseguir fazer com que tudo aquilo ali se torne algo leve, é um exercício que você não aprende de uma hora para outra não. Inclusive o criador, né, a quem é atribuído esse conceito de comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg,
Ele era uma figura muito interessante. Se tiver até a oportunidade de ver no YouTube, ele trazia bonecos, fantoches para poder ilustrar. E ele falava que, na verdade, a teoria da comunicação não violenta é muito simples. Agora, a prática, ele falava até para mim é desafiador. Mas é interessante a gente se colocar nesse lugar de praticar, de exercitar a empatia das coisas mais difíceis que existem, mas é muito necessário. Inclusive, ela é usada em conflitos, até conflitos internacionais. Então, é uma comunicação bem importante. Tânia Bello, você pode dar uma dica do que é a comunicação não violenta? Olha para lá. Então, a comunicação não violenta, na verdade, ela é muito linkada com a empatia e com a escuta, que é um aspecto da comunicação que eu não citei ainda, mas que é fundamental. Porque quando se fala de uma pessoa que se comunica muito bem, a gente sempre lembra, uma pessoa que tem uma boa pronúncia, que tem uma voz bacana, que consegue se comunicar com o corpo. Porém, a escuta, ela é fundamental, inclusive para a gente direcionar essa comunicação dialógica, para que a gente possa receber informações do outro que possam facilitar a transmissão da nossa mensagem. Mas a comunicação não violenta, ela visa um acordo que contemple, de preferência, as necessidades de ambas as partes. Então, seria uma negociação ganha-ganha, e que, se for bem sucedida, ela chega num bom acordo. Porque se entende que um bom acordo é aquele em que os dois são contemplados. Não um acordo que favoreça um, que pode parecer bom no começo, mas que numa continuidade de relação vai dar problema. Então, parte dessa escuta. Qual é, primeiro, o entendimento da sua própria necessidade? Porque às vezes a gente não sabe o que nós necessitamos. Por exemplo, o relacionamento de casal é muito comum. Homem e mulher têm percepções muito diferentes, às vezes, da realidade. Então, a gente, de repente, fala assim, ai, mas não colocou o lixo para fora. É um absurdo não colocar o lixo para fora. A gente já cria, mulheres, né, normalmente, cria todo um universo. Nossa, por que não se preocupa comigo? E na cabeça do homem, às vezes, assim, por que não falou para mim? Era para colocar o lixo para fora. É tão simples. Então, esses entendimentos, né? E às vezes o que você precisa comunicar para o marido, porque não era nem o lixo que você queria um pouco mais de atenção, você queria um tempo para você. Né? Então, saber entender as nossas necessidades e comunicar as nossas necessidades, primeiro passo. Até você conseguir entender as necessidades do outro e contemplar as duas e chegar num acordo. E um acordo é aquele que não é só o que é bom para mim, nem só o que é bom para o outro, que as pessoas acordam nisso. Então, é simples na teoria. E parar de sofrer, né? Porque às vezes a gente tem uma relação com outra pessoa e você cria dragões na sua vida, você quer que a pessoa entenda o que você está pensando, o que você quer dizer, mas você falou assim claramente, você desenhou. Às vezes a gente tem várias etapas da comunicação, né? A gente primeiro comunica, fala, olha, isso que você está fazendo não é bom para mim por causa disso, disso. Depois a pessoa não tomou jeito. Não tomou jeito? Você fala, ó, vou desenhar para você, ó, isso aqui você está assim, eu estou assim, não está funcionando, entendeu? A pessoa não mudou. A pessoa não mudou, você dá um exemplo, né? Você dá um exemplo, pega, passa a noite fora, fala pro marido, olha, você não me ouviu, vou ficar a noite toda fora e pronto. Bem didático. É isso, bem didático. Eu sou dessas, assim, eu falo uma vez, eu falo duas, na terceira eu vou pra prática. Mas é muito importante simplificar. Não, é porque, assim, às vezes a gente não tem muito tempo também, né, de ficar educando a pessoa e ela gosta de fazer as coisas do jeito dela e aí fica difícil, mas a gente tem que, realmente, a comunicação é muito importante, ela está em todos os ambientes, no ambiente corporativo, se a pessoa é um doente, se a pessoa está estudando, se é o seu vizinho, se é o seu, nos relacionamentos pessoais, com os filhos principalmente, né? Você criar uma empatia com o seu filho antes de ir lá e fazer uma correção nele, você acordar com ele o que é importante, quais são os seus valores, por que o comportamento dele de X maneira faz sentido na sua família, porque não quer dizer que seja universal. O seu conhecimento sobre o mundo é tudo aquilo que compõe a sua vida, a sua história, né? A história do seu bairro. A pessoa, quando nasce, ele é um livro em aberto, e aí a gente vai incluindo ali informações que tornam o caráter da pessoa, a conduta dela, o que ela entende que é certo. Mas
num mundo onde tudo muda rapidamente, a gente tem que se adaptar com novos formatos. E aí faz muito sentido a gente estudar sobre comunicação assertiva, né, isso, Tânia? Com certeza. E o mundo está se transformando muito, e você tocou num ponto muito importante. As famílias estão um pouco perdidas. Quando a gente atende crianças, eu atendo sempre a família junto. Sim. Porque, historicamente, as transformações foram muito grandes, principalmente no papel da mulher. Se a gente pensar, em termos históricos, é muito pouco tempo. A mulher foi para o mercado de trabalho, ela acumulou várias funções e ela não deixou de ter as funções que ela tinha. Essa questão com os filhos, porque a família, ela é, por definição, muito importante para essa transmissão de normas, de valores, e tudo isso, hoje em dia, muitas vezes é substituído pela tecnologia. Você dá um celular na mão de uma criança. Isso, sim, é muito ruim para o desenvolvimento dessa criança em vários aspectos. E você tem uma sensação, às vezes, que essa criança está segura com aquele celular, que ela não está na rua, tudo, só que ela, às vezes, ela está com muitos problemas ali, muito sujeita a muitas questões, Está muito exposta, muito né? Porque exposta a muitas questões. a questão da tecnologia é um universo. É um universo paralelo. Você não está vendo, mas tem tudo ali. Tem um período. E a mente mente, né? Então, a mente de uma criança não entende se é passado, ou se é futuro, ou se aquilo é uma mentira ou se é uma verdade, né? Então, é muito perigoso você colocar um celular na mão de uma criança. Você acha que a partir de quantos anos que um bebê pode ter contato com tela? Então, o que se preconiza hoje é a partir dos 12 anos. Como assim? 12. Não pode ter com 3 anos, nem com 4, nem com 5, nem com 6, nem 8 anos O pode ideal tocar telas, é isso? Que assim, que as crianças utilizassem o mínimo possível. Só que a gente se depara com algumas decisões, inclusive em escolas, de ter material virtual. E a criança, ela precisa, além dessa questão da segurança, essa questão cerebral mesmo, essa questão emocional, porque as tecnologias, elas estimulam a nossa ansiedade, aquela Sim. barra de rolagem, você fica muito tempo ali engajado e aquilo vai aumentando. São neurotransmissores que estão atuando e que estão mantendo, e assim, estão acontecendo muitas coisas que não são boas ali. Não quero dizer que a tecnologia não seja importante, nós estamos utilizando, não tem como dizer que isso é ruim, não é ruim, é o uso que se faz, e é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento para utilizar a nosso favor, mas para não sermos reféns dessas tecnologias, para que elas não nos usem, elas são ferramentas para nosso uso. E você acha que isso pode contribuir, assim, o uso excessivo de tela, né, com os bebês, as crianças, você acha que isso pode contribuir para a gente ter um número muito grande de TDAH no mundo? Sim, ansiedade, todas essas questões, né? Porque assim, a atenção, por exemplo, atenção focada. Você tem muitos estímulos ali, você tem muitas coisas e, assim, existe todo um trabalho que você precisa fazer, que ali com aquela tela você vai fazer de uma forma diferente. E existe uma questão química que acaba sendo alterada, que produz certos sintomas através daqueles mecanismos que muitas vezes são pensados, inclusive, para produzir isso. Sim, porque a gente que sabe que tem algumas coisas que o nosso consciente, se ele não tem capacidade de avaliar e dizer isso serve, isso não serve, vai direto para o subconsciente e em algum momento da sua vida vai te controlar. Então, se você tem essas ferramentas, né, que são muito rápidas, que não permite que você faça uma análise dela, né, uma avaliação dela, isso pode ser uma ferramenta muito perigosa, né? Certeza. E no desenvolvimento infantil, a criança precisa usar o corpo, ela não precisa usar só os dedinhos. Então, existem muitas questões psicomotoras, questões escolares até. Inclusive, para você memorizar, para você aprender, você precisa escrever com a sua mão, porque são áreas do cérebro diferentes. Uau, olha só, gente, que coisa, olha o que te aguarda no Congresso Arquitetura e Bem-Estar, esse conhecimento maravilhoso, tudo isso tem a ver com o bem-estar, com a nova fase do ser humano, e a gente tem que se adaptar às coisas novas rapidamente, mas a gente não pode deixar de ser o ser humano, não é isso, Tânia? Fundamental, elas são ferramentas, a gente não pode virar ferramenta dessas coisas, é o contrário. Com certeza. Tânia, me fala, você atendeu muita gente com AVC, com questões neurológicas, de repente, né, adultos e tudo mais.
tem como o cérebro se organizar para compensar a comunicação de outras formas que não seja o habitual antes desse problema de saúde? Inclusive, esse estudo das neurociências, na verdade, existe uma palavra que está sendo muito usada, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se reorganizar. Então, na verdade, você fazer novas conexões neurais, e a aprendizagem tem muito a ver com isso. E a terapia, a reabilitação, ela promove essas questões. O que acontece quando você lesa uma área que é a responsável pela linguagem, por exemplo, no caso das pessoas destras, essa região parietal, que é essa aqui, lateral esquerda, é aquela que são a área de Broca, né? Tem uns nomes aí que eu não vou citar todos, mas enfim, que são áreas responsáveis pela linguagem. Então, o que a gente faz? Num primeiro momento, a gente busca estratégias de comunicação alternativa, muitas vezes, que é para liberar a comunicação em um outro nível, porque é uma aflição muito grande uma pessoa querer se comunicar e não conseguir fazer isso. Então, existem técnicas que a gente usa para liberar a comunicação num nível mais global, que não seja só a comunicação verbal, e depois a gente vai trazendo essa comunicação. Então, são áreas do cérebro que vão vir para poder ajudar. E existe essa neuroplasticidade. Então, na verdade, grupamentos, né? A gente costuma falar em neurologia, né? Neurônios que disparam juntos, né? Fazem uma rede. E não só em casos de questões neurológicas, mas você vai aprender uma coisa nova. Você tem ali conexões, ali sinapses. Na medida em que você exercita coisas novas, você vai criando outras rotas, outras conexões. Sim. E aí, isso vai ajudando você a trabalhar essa plasticidade. Maravilha. Eu tinha um exercício quando era criança que a gente pegava, ao invés de escovar o dente, eu sou destra, né? Ao invés de escovar o dente com essa mão, escovava com essa outra, que era justamente para exercitar outras formas, né? E tinha gente que, né, era uma brincadeira que a gente tinha em casa, então a minha irmã falava assim: hoje eu não vou tomar café. Que era uma forma de estar exercitando isso daí. Eu gostava muito de fazer essas práticas. Sim, é muito importante criar coisas novas. Às vezes você vai de um outro lado da calçada. Você costuma ir sempre daquele lado. Você atravessa para o outro lado. São estímulos diferentes. Você vai ver outras coisas. Então, essa predisposição para fazer, para aprender, para coisas novas, é super importante. Tânia, deixa suas considerações finais, por favor, e o seu contato. Então, quem quiser saber um pouco mais sobre mim, o Instagram é a rede mais popular. É @TâniaBello, fonoaudiologia, é um nome, o crava-línguas, fonoaudiologia, mas enfim, esse é o nome da minha rede. Comunicação está presente em todos os momentos, como a Cléo começou a falar, mesmo quando você não está se comunicando, o silêncio é uma comunicação. Então, eu acredito muito que o conhecimento é um poder. Quando a gente conhece sobre as coisas, e principalmente quando a gente passa esse conhecimento por dentro, porque na verdade a aprendizagem ela acontece dentro. E acontece nesse processo, a gente não acerta quando a gente está aprendendo, a gente não acerta na primeira vez. Os erros são importantes porque a gente pode olhar aqui, ali no erro tem todas as informações que você precisa para treinar, para poder chegar num ponto de melhorar aqui o que você percebe. Eu sou a Cléo do programa Linkando Negócios e nós trazemos todo esse conteúdo para você ter uma vida melhor e você ser mais feliz.